Chefe, você não pode entrar nesse carro. A voz de Ricardo cortou o ar frio do estacionamento subterrâneo como uma lâmina. Dr. Michael Harrison, CEO da Harrison Global Industries e um dos empresários mais influentes do país, parou com a mão na maçaneta da porta de sua Mercedes blindada, olhando para o novo motorista com aquela mistura de surpresa e irritação que homens poderosos reservam para aqueles que ousam contrariá-los. Os dois seguranças da empresa, Davis e Thompson, imediatamente trocaram olhares com expressões que variavam do desprezo à diversão. Como? A voz do Dr. Harrison transbordava autoridade. Você trabalha aqui há exatamente 3 semanas, Ricardo. Quer explicar por que está me dando ordens? Ricardo Silva tinha 34 anos e nunca imaginou que estaria nessa posição. 8 meses antes, ele havia saído da penitenciária estadual após cumprir 6 anos por um crime que não cometeu, uma acusação de tráfico de drogas inventada por policiais corruptos que precisavam de um bode expiatório. Conseguir o emprego de motorista pelo programa de reinserção social tinha sido um milagre. Perdê-lo significaria retornar ao inferno das ruas, onde ex-presidiários eram tratados como lixo descartável pela sociedade. Mas naquele momento, olhando para o carro e depois para os dois seguranças que observavam com sorrisos maliciosos, Ricardo sabia que tinha uma escolha impossível, seu emprego ou a vida de seu empregador. Senhor, confie em mim. Por favor. A voz de Ricardo era firme, mas seus olhos carregavam uma urgência que fez o Dr. Harrison hesitar. Davis deu um passo à frente, movendo a mão instintivamente para o coldre. Dr. Harrison, esse cara é louco. Acabou de sair da prisão e já está tendo crises. Provavelmente abstinência de drogas. A menção à prisão fez Ricardo cerrar os punhos, mas ele manteve os olhos fixos no chefe. Naqueles segundos tensos, sua mente voltou a 15 minutos antes, quando chegara cedo para buscar o Dr. Harrison de uma reunião importante. Davis e Thompson conversavam perto do carro, sem perceber sua presença nas sombras da garagem. O pacote está pronto, cara. Quando o traje chegar, é só acionar, disse Thompson, usando a gíria característica que Ricardo conhecia muito bem, a linguagem codificada que os prisioneiros usavam para discutir crimes sem serem compreendidos pelos guardas. Pacote significava bomba ou dispositivo explosivo. Acionar significava detonar. A equipe vai pegar o corpo depois. O chefe disse para limpar todo o trabalho, respondeu Davis, e Ricardo sentiu o sangue gelar. Equipe significava cúmplices. Chefe não era o Dr. Harrison. Era quem havia contratado os guardas para o assassinato. Ricardo congelou naquele momento, com o coração acelerado. Aqueles dois não eram apenas seguranças corruptos, eram criminosos infiltrados, e o Dr. Harrison estava a minutos de ser assassinado por sua própria equipe de segurança. Agora, de volta ao presente, Thompson riu sarcasticamente. Dr. Harrison, o senhor está perdendo tempo ouvindo um trapaceiro. A reunião com os investidores japoneses começa em 20 minutos. Vamos nos atrasar. O Dr. Harrison estudou Ricardo por um longo momento. Havia algo nos olhos daquele jovem. Não era loucura ou paranoia. Era certeza inabalável de alguém que reconhecia o mal quando via, porque havia nadado naquelas águas escuras por tempo demais. Explique. Agora. A voz do Dr. Harrison era baixa, mas carregava o peso de alguém que construiu um império tomando decisões rápidas e confiando em seus instintos. Senhor, 15 minutos atrás, ouvi esses dois conversando. Ricardo manteve a voz firme, mesmo sentindo o olhar assassino de Davis queimar seu pescoço. Eles usaram a linguagem da prisão. Específica. Do tipo que só alguém que passou anos preso conhece. Davis deu um passo ameaçador à frente. Esse filho da puta está mentindo. Eles falaram sobre um pacote estar pronto, continuou Ricardo, ignorando a ameaça. Sobre acioná-lo quando você entrasse. Sobre a equipe pegar depois. O rosto do Dr. Harrison empalideceu ligeiramente. Ele não entendia completamente a gíria, mas o tom de Ricardo e a mudança repentina na linguagem corporal de seus dois guardas contavam uma história que até um empresário conseguiria decifrar. Thompson forçou uma risada nervosa. Dr. Harrison, isso é ridículo. Estávamos falando sobre um pacote de entrega aqui. Vocês dois, afastem-se do carro. Agora. A voz do Dr. Harrison não admitia discussão. Por uma fração de segundo, Ricardo viu a máscara de Davis cair completamente. Seus olhos revelaram algo frio e calculista, o olhar de um predador cujo plano acabará de ser exposto. Sua mão começou a se mover em direção ao coldre novamente, mas Ricardo já estava em movimento. Anos de sobrevivência na prisão, onde reflexos lentos significavam morte, haviam aguçado seus instintos ao extremo.
Ricardo se jogou na frente do Dr. Harrison, empurrando para trás com força suficiente para fazê-lo tropeçar e cair para longe do carro. Corra! Ricardo gritou, mas suas palavras foram abafadas por uma explosão ensurdecedora. Mercedes blindado explodiu em uma bola de fogo que iluminou toda a garagem subterrânea como um sol artificial. A onda de choque jogou Ricardo contra a parede de concreto e, por um momento, tudo ficou escuro. Quando seus ouvidos pararam de zumbir e sua visão retornou, Ricardo viu Davis e Thompson correndo em direção à saída de emergência. O Dr. Harrison estava caído a poucos metros de distância, atordoado, mas vivo. Uma fumaça preta e tóxica começou a encher a garagem. Ricardo forçou seu corpo machucado a se levantar. Sua camisa de motorista estava rasgada e ele sentia sangue quente escorrendo de um corte na testa. Mas ele estava vivo. E mais importante, ele havia salvado a vida de um homem que, contra todas as probabilidades, lhe dera uma segunda chance quando ninguém mais o faria. Enquanto ajudava o Dr. Harrison a se levantar e o guiava para longe dos destroços em chamas, Ricardo não tinha ideia de que aqueles 15 segundos de decisão haviam acabado de mudar sua vida de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Ali, entre os destroços fumegantes e o cheiro acre de metal queimado, começou uma história que exporia uma conspiração muito maior do que uma simples tentativa de assassinato. Porque a verdadeira questão não era quem tentará matar o Dr. Michael Harrison. Era porque um ex-presidiário, que tinha todos os motivos para deixar o homem rico morrer e desaparecer na noite, arriscara tudo para salvá-lo. E mais importante, o que esse ex-presidiário sabia sobre o submundo do crime que nem mesmo o homem mais poderoso da cidade conseguia ver? Quando as sirenes começaram a ecoar ao longe, Ricardo olhou para o Dr. Harrison e notou algo nos olhos do empresário que não via há muito tempo: respeito genuíno de alguém cuja visão de mundo havia sido completamente destruída. Se você está gostando desta história de justiça e segundas chances, não se esqueça de se inscrever no canal. A polícia chegou em poucos minutos, mas suas perguntas não foram o que Ricardo esperava. O detetive Carson, um homem com têmporas grisalhas e olhos que já tinham visto muitas mentiras, sentou-se à sua frente na sala de interrogatório estéril, estudando como um espécime sob vidro. Então, deixe-me ver se entendi, disse Carson, batendo a caneta na mesa de metal. Você saiu da prisão há 8 meses e agora o carro do seu chefe explode misteriosamente depois que você convenientemente o avisou para não entrar. Ricardo sentiu o peso familiar se apoderar de seu peito, a sensação sufocante de ser culpado até que se prove o contrário, simplesmente porque usará um macacão laranja uma vez. Eu salvei a vida dele. Ou você mesmo armou a bomba e desistiu? Carson recostou-se, cruzando os braços. Talvez tenha pensado que bancaria o herói e receberia uma bela recompensa. Já vimos isso antes com vocês. Vocês. 2 palavras que carregavam o peso de cada porta batida na cara de Ricardo, cada candidatura rejeitada, cada pessoa que atravessava a rua ao vê-lo chegando. 6 anos desumanizada na prisão, e a sociedade estava determinada a prolongar a pena indefinidamente. Detetive, chega! A voz do Dr. Harrison cortou a sala como o martelo de um juiz. Ele estava parado na porta, com seu advogado ao lado, uma mulher de olhar penetrante chamada Patricia Shen, que parecia ter comido departamentos de polícia hostis no café da manhã. Meu funcionário salvou minha vida. As imagens de segurança confirmarão a história dele. O maxilar de Carson se contraiu. Senhor Harrison, com todo respeito, este homem é um condenado. Este homem, interrompeu o Dr. Harrison, com a voz perigosamente baixa, impediu meu assassinato enquanto 2 funcionários em quem eu confiava planejavam me matar. A menos que o senhor tenha evidências que sugiram o contrário, este interrogatório está encerrado. Ricardo assistiu a essa conversa em silêncio, atordoado. Em 6 anos atrás das grades e 8 meses foragido, ninguém jamais o havia defendido daquela forma. Sua garganta se apertou com uma emoção que ele não conseguia identificar. As imagens de segurança contavam a história que Carson não queria ouvir. Davis e Thompson, flagrados pela câmera fugindo do local segundos antes da explosão. O empurrão desesperado de Ricardo que salvou a vida do Dr. Harrison. Quando eles deixaram a delegacia, 3 horas depois, os mandados de prisão dos 2 guardas já haviam sido expedidos. Mas enquanto caminhavam até o carro temporário do Dr. Harrison, um carro alugado, já que sua Mercedes agora era de metal retorcido, os instintos de Ricardo gritavam perigo. Anos de sobrevivência em um lugar onde complacência significava morte o ensinaram a confiar naquela voz interior. Precisamos conversar, disse o Dr. Harrison assim que se mudaram. Sobre como você sabia o que Davis e Thompson estavam planejando. Ricardo temia essa conversa. Ele olhou pela janela para as luzes da cidade passando,
lembrando-se da noite que roubou 6 anos de sua vida. Ele tinha 28 anos, trabalhava em 2 empregos para sustentar sua irmã mais nova na faculdade de enfermagem depois que seus pais morreram. Caminhando para casa pelo bairro errado na hora errada. 3 policiais, uma sacola de drogas plantada e um defensor público que mal olhou para o seu caso. O juiz olhou para o CEP e a cor da pele de Ricardo e decidiu que a culpa era óbvia. A prisão tinha sido a sala de espera do inferno. Na primeira semana, um detento mais velho chamado Marcos o puxou de lado. Garoto, você tem 2 opções aqui: aprender a língua e as regras, ou se tornar uma presa. Marcos lhe ensinara tudo: os códigos, as hierarquias, as leis não escritas que o mantinham vivo. Como ler as intenções das pessoas a partir de sua postura, suas palavras, seu silêncio. Como certas frases significavam crimes específicos. Como uma conversa sobre pacotes e gatilhos não era sobre entregas, mas sobre morte. Passei 6 anos na penitenciária estadual de Riverside, Ricardo finalmente disse, com a voz baixa. Por um crime que não cometi. Provas forjadas, policiais corruptos precisando encerrar um caso. Lá dentro, você aprende a língua rápido ou não sobrevive. Davis e Thompson usavam o código prisional, uma terminologia específica que só se obtém de quem está preso ou de quem está. O Dr. Harrison ficou em silêncio por um longo momento. 6 anos por algo que você não fez. O sistema não se importa com a verdade quando você é pobre e parece alguém que eles já decidiram que é culpado. Ricardo apertou as mãos no colo. Perdi tudo. Minha irmã teve que abandonar a faculdade de enfermagem. Minha noiva foi embora. Meus amigos desapareceram. Quando finalmente consegui a liberdade condicional após o surgimento de novas provas, eu não era ninguém. Apenas mais um ex-presidiário que ninguém contratava. Exceto eu. Exceto você. Ricardo se virou para o chefe. Seu programa de reintegração foi o único lugar que me ligou de volta. Todos os outros viram meu histórico e jogaram minha inscrição no lixo. A expressão do Dr. Harrison era indecifrável. E hoje, você arriscou aquele emprego, arriscou tudo, para salvar minha vida. Eu não podia deixar um homem inocente morrer. A voz de Ricardo falhou levemente. Não quando eu tinha o poder de impedir. 6 anos me ensinaram o que é ser impotente. Nunca mais vou escolher isso. O carro parou em um sinal vermelho e, naquele momento de silêncio, o telefone do Dr. Harrison vibrou. Ele olhou para a tela e Ricardo viu seu rosto perder a cor. O que foi? O Dr. Harrison virou o telefone para que Ricardo pudesse ver. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas a mensagem era cristalina. O terno sobreviveu. O motorista fala: sua irmã não. Faça a escolha certa. O sangue de Ricardo congelou. Eles estão ameaçando minha irmã. Eles estão ameaçando nós duas. A voz do Dr. Harrison estava tensa. O que significa que não se tratava apenas de me matar. Eles querem algo e estão dispostos a assassinar qualquer um que atrapalhe. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez com uma foto. A filha adolescente do Dr. Harrison, Emily, saindo de sua escola particular, completamente alheia ao homem que a observava do outro lado da rua. Ricardo viu algo mudar nos olhos do Dr. Harrison. A transformação de um empresário civilizado em algo primitivo e perigoso. Era o mesmo olhar que ele vira nos olhos de pais na prisão, homens que matariam sem hesitar para proteger seus filhos. Precisamos ir à polícia, disse Ricardo, mas mesmo quando as palavras saíram de sua boca, ele sabia o quão vazias elas soavam. A polícia. A risada do Dr. Harrison foi amarga. Ricardo, Davis e Thompson foram contratados pela empresa de segurança de elite da cidade. Eles tinham certidões, verificações de antecedentes, referências. Alguém com muito poder os colocou em posição de me matar. Ir à polícia pode ser assinar as sentenças de morte de nossas famílias. O sinal ficou verde, mas nenhum deles percebeu por vários segundos. Quando o Dr. Harrison finalmente pisou no acelerador, suas mãos tremiam levemente no volante. Tem mais uma coisa, disse ele baixinho. Algo que ainda não contei à polícia. Ricardo esperou, sentindo que essa revelação mudaria tudo. 2 semanas atrás, demiti 3 executivos por apropriação indébita. Eles estavam roubando milhões, canalizando-os por meio de contas no exterior. Achei que tinha acabado quando eles saíram, mas agora... O maxilar do Dr. Harrison se contraiu. E se isso não fosse aleatório?
E se Davis e Thompson tivessem sido contratados por alguém da minha própria empresa? As implicações atingiram Ricardo como um golpe físico. Não se tratava apenas de uma tentativa de assassinato, era o primeiro passo para algo muito maior. E agora, ao salvar a vida do Dr. Harrison, ele havia traçado um alvo nas próprias costas e nas da irmã. Seu telefone tocou, quebrando o silêncio tenso. Número desconhecido. A mão de Ricardo tremia ao atender. Ricardo Silva. A voz estava eletronicamente distorcida, mas a ameaça era cristalina. Você cometeu um erro hoje. Pessoas que cometem erros perto de nós não têm segundas chances. Sua irmã Angela trabalha no turno da noite no Mercy Hospital, não é? Caminha sozinha até o carro por aquele estacionamento escuro. A visão de Ricardo ficou turva e vermelha. Você toca nela. E você vai o quê? Você não é ninguém. Um ex-presidiário que teve sorte hoje. Continue com sorte. Fique de boca fechada. Convença seu chefe a fazer o mesmo. E talvez, sua irmã comemore o próximo aniversário. A linha caiu. Dr. Harrison olhou para ele, percebendo a raiva e o terror guerreando no rosto de Ricardo. Eles ligaram para você também. Ricardo assentiu, incapaz de falar por causa da fúria que o sufocava. Sua irmã, a doce Angela, que chorara quando ele foi condenado, que o visitará todos os meses durante 6 anos, que nunca deixará de acreditar em sua inocência, agora estava em perigo porque ele fizera a coisa certa. Mas, por trás do medo, algo mais crescia. Algo frio e calculista que a prisão havia plantado nele como uma semente, regada por 6 anos de injustiça. Ele passará esses anos aprendendo não apenas a linguagem dos criminosos, mas também como eles pensavam, como agiam, como podiam ser espancados. Eles cometeram um erro, disse Ricardo baixinho, com a voz carregada de um peso que fez o Dr. Harrison olhá-lo com severidade. Acham que sou apenas um ex-presidiário que eles podem intimidar. Não sabem o que 6 anos atrás das grades realmente me ensinaram. O que te ensinaram? Ricardo se virou para encarar o chefe, e o Dr. Harrison viu algo ali que o fez perceber que seu motorista era muito mais do que aparentava, não apenas uma vítima das circunstâncias, mas um sobrevivente que aprenderá a navegar pelos cantos mais sombrios da natureza humana. Que, às vezes, a única maneira de derrotar monstros é saber como eles caçam. O Dr. Harrison os levou a um local que Ricardo não esperava, um modesto prédio de apartamentos no distrito industrial, longe das torres de vidro e condomínios fechados onde homens como Harrison costumavam passar o tempo. Pegaram um elevador até o 3º andar, onde o Dr. Harrison bateu em uma porta marcada como 3F. A mulher que atendeu não era nada parecida com Ricardo imaginava. A doutora Sarah Shen tinha 40 e poucos anos, usava jeans e um moletom desbotado da universidade, o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Mas seus olhos transmitiam a inteligência afiada de alguém que não deixava passar nada. Michael, você está com uma aparência horrível, disse ela, dando um passo para o lado para que eles entrassem. E imagino que não seja uma visita social. Sarah, aqui é Ricardo Silva. Ricardo, esta é a doutora Sarah Shen, ex-especialista em crimes cibernéticos do FBI, atual pedra no sapato de todas as corporações corruptas desta cidade. Sarah estudou Ricardo com uma intensidade que o fez sentir como se ela estivesse lendo toda sua ficha criminal apenas pela postura dele. O motorista que salvou sua vida. Eu vi o noticiário. Ela se virou para o Dr. Harrison. Você acha que isso tem ligação com o caso de apropriação indébita? Eu sei que tem. O Dr. Harrison pegou o celular, mostrando as mensagens ameaçadoras. Eles foram atrás das nossas famílias em questão de horas. Isso é muito coordenado, muito rápido. Alguém está planejando isso há meses. A expressão de Sarah se obscureceu ao ler as mensagens. Sentem-se. Vocês dois. Precisamos conversar sobre o que vocês realmente estão enfrentando. Durante a hora seguinte, Sarah expôs uma imagem que fez o sangue de Ricardo gelar. Os 3 executivos que o Dr. Harrison havia demitido, Robert Crane, Jennifer Walsh e David Park, não eram apenas fraudadores. Eles estavam se posicionando sistematicamente para assumir a Harrison Global Industries, criando rastros de papel que fariam Dr. Harrison parecer culpado dos mesmos crimes que estavam cometendo. A bomba era o plano A, explicou Sarah, abrindo documentos em seu laptop. Matar você, culpar rivais nos negócios ou violência aleatória, e no caos da sua morte, esses 3 assumem o controle da empresa. Sua filha herda, mas ela tem 17 anos, jovem demais para administrar um império bilionário.
Quem você acha que o conselho nomearia como gerente interino? Crane, Walsh Park, disse o Dr. Harrison, com a voz rouca. Eles estão armando isso de dentro. Há pelo menos 2 anos. Sarah abriu mais arquivos. Veja só, empresas de fachada, contas no exterior, contratos falsificados. Eles estão sugando sua empresa até a morte enquanto preparam você para assumir a culpa. No momento em que você os demitiu, eles ativaram o plano B. Se não conseguirem assumir a empresa legalmente, eles vão destruir você e tomá-la depois. Ricardo sentiu as peças se encaixarem com uma clareza nauseante. Davis e Thompson não eram apenas assassinos de aluguel. Eles foram plantados meses atrás. Não foram. Aguardando a ordem. Sarah assentiu, com um toque de respeito nos olhos. Você entende rápido. Sim, eles estão em posição há 4 meses. Tempo suficiente para aprender rotinas, ganhar confiança, encontrar vulnerabilidades. A bomba no carro era sofisticada, de nível militar. Essas pessoas têm recursos de sobra. Recursos financiados com dinheiro roubado da minha própria empresa. As mãos do Dr. Harrison se fecharam em punhos. Quanto eles levaram? Conservadoramente, 43 milhões em 2 anos. Sarah abriu uma planilha que fez a cabeça de Ricardo girar com os números. Mas aqui está a parte boa. O rastro que eles deixaram faz parecer que você autorizou todas as transações. Se eles destruírem você e isso for a julgamento, seus próprios registros financeiros o condenarão. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo zumbido dos computadores de Sarah. Ricardo observou o Dr. Harrison processar essa traição. Pessoas em quem ele confiava, promovia, tratava como família, o destruíam sistematicamente enquanto sorriam para ele. Tem que haver uma maneira de provar o que eles fizeram, disse Ricardo calmamente. Eles cometeram algum erro. Sarah olhou para ele com algo quase como um sorriso. Agora você está pensando como um caçador. Sim, eles cometeram erros. Criminosos sempre cometem, não importa o quão inteligentes se achem. Mas aqui está o problema. Reunir evidências sem que eles saibam leva tempo. E tempo é algo que você não tem. O telefone do Dr. Harrison vibrou. Outra mensagem, desta vez com um vídeo em anexo. Ele apertou o play, e Ricardo assistiu horrorizado enquanto a filmagem mostrava sua irmã Angela saindo do hospital, caminhando até o carro, completamente alheia à câmera que a seguia. A mensagem abaixo era simples. Tic-tac. A visão de Ricardo ficou vermelha. Preciso chegar até ela. Agora. Espere. A voz de Sarah cortou seu pânico. É isso que eles querem. Se você correr para protegê-la, se expor, eles matam vocês dois. Ou pior, eles te agarram e te usam como alavanca contra Michael. Pense bem, Ricardo. Você sobreviveu a 6 anos na prisão. Você sabe que não deve jogar o jogo do inimigo. Ela estava certa, e ele odiava isso. Todos os seus instintos gritavam para correr até Angela, para proteger a única família que lhe restava. Mas Sarah estava certa. Correr para uma armadilha óbvia só resultaria na morte dos dois. Então, o que fazemos? Sua voz tremeu com a fúria reprimida. Sarah trocou um olhar com o Dr. Harrison, e algo se passou entre eles. A comunicação silenciosa de pessoas que já haviam trabalhado juntas antes. Michael, você tem certeza disso? Depois do que aconteceu hoje? Com certeza. Sarah se virou para Ricardo. O quanto você se lembra da hierarquia prisional? Da estrutura real, não do que os guardas veem. A pergunta o pegou de surpresa. Tudo. Você não esquece disso. Por quê? Porque Robert Crane tem um segredo que o arruinaria se fosse revelado. Sarah abriu um novo arquivo, este marcado com carimbos vermelhos de confidencialidade. Antes de se tornar um executivo respeitado, ele cumpriu pena na mesma prisão em que você esteve, Riverside State. Nome diferente, identidade diferente, antecedentes criminais apagados que custaram uma fortuna para alguém enterrar. Ele vive uma mentira há 15 anos. Ricardo sentiu uma corrente elétrica percorrer suas veias. Quando ele esteve lá? De 2008 a 2012. Agressão física agravada, extorsão. Saiu mais cedo por um detalhe técnico. A mente de Ricardo repassou suas memórias. Ele havia chegado a Riverside em 2017, mas a prisão tinha sua própria história oral. Histórias passadas adiante, nomes lembrados, dívidas que nunca expiravam. E uma história em particular veio à tona.
sobre um homem chamado Bob Cross que traiu sua equipe para fechar um acordo com o promotor. Bob Cross, disse Ricardo lentamente, observando os olhos de Sarah se arregalarem. Esse é o antigo nome do Crane, não é? Como você, porque Bob Cross é uma lenda em Riverside. E não das boas. Ele delatou 12 membros do cartel de Santos para salvar a própria pele. Aqueles homens foram condenados à prisão perpétua por causa do depoimento dele. Ricardo se inclinou para a frente. O cartel de Santos não esquece. Nunca. Se soubessem que Bob Cross estava vivo e bem, se autodenominando Robert Crane, morando em uma mansão, a expressão do Dr. Harrison mudou de pesar para algo calculista. Eles o matariam. Devagar. A voz de Ricardo era fria. A justiça prisional é brutal, mas a justiça do cartel é uma forma de arte. Se a notícia de onde Bob Cross está a se espalhar, Crane não sobreviverá esta semana. Sarah já estava digitando. Isso pode funcionar. Revelamos a identidade real dele para as pessoas certas, deixamos o cartel lidar com ele. Mas precisamos ter cuidado. O cartel não fará distinção entre Crane e qualquer pessoa perto dele. Michael, se fizermos isso, sua empresa se tornará uma zona de guerra. Minha empresa já é uma zona de guerra. A voz do Dr. Harrison era de aço. Essas pessoas tentaram me matar, ameaçaram minha filha e estão caçando a irmã do Ricardo. Cansei de ficar na defensiva. Ricardo sentiu uma sensação estranha, algo que não sentia há anos. Esperança misturada com propósito, a sensação de finalmente ter poder em vez de ser impotente. Mas, por baixo disso, espreitava uma pergunta que não o abandonava. Por que você está me ajudando? Perguntou ele de repente ao Dr. Harrison. Você poderia ter me demitido, se distanciado, protegido sua família sozinho. Por que me envolver ainda mais nisso? O Dr. Harrison encontrou seus olhos, e pela primeira vez, Ricardo viu além da fachada de bilionário o homem por baixo. Alguém que entendia o que significava ser traído por pessoas em quem você confiava. Porque você tinha todos os motivos para me deixar morrer hoje e se salvar. Você era um ex-presidiário dirigindo o carro de um homem rico. Ninguém questionaria se você simplesmente tivesse ido embora. Mas você não foi. Você arriscou tudo por um estranho que só lhe deu um emprego. A voz do Dr. Harrison ficou mais baixa. Esse tipo de integridade é mais raro do que qualquer fortuna que já construí. Não vou deixar que eles te destruam por tê-la. O momento pairou no ar, carregado de uma compreensão silenciosa. Ricardo sentiu a garganta apertar com uma emoção que não conseguia nomear. Gratidão, sim, mas também algo mais profundo. O reconhecimento de alguém que importava, a validação de que ele era mais do que seu passado. Sarah pigarreou, quebrando a tensão. Comovente. Mas temos um problema. Mesmo se derrubarmos Crane, Walsh e Park ainda estão por aí. E com quem eles estão trabalhando? Porque, sejamos realistas, 3 executivos não planejaram um assassinato de nível militar sozinhos, ainda é desconhecido. Então descobriremos quem. Dr. Harrison pegou o telefone. Patrícia já está investigando as comunicações deles. Se houver um titereiro manipulando os pauzinhos, seu telefone tocou, interrompendo. O identificador de chamadas mostrou Patrícia Shen. Michael, temos um problema. A voz de Patrícia estava tensa de urgência. Acabei de receber uma mensagem do meu contato no escritório do promotor. Eles estão planejando prender Ricardo amanhã de manhã. O sangue de Ricardo gelou. Por quê? Conspiração para cometer assassinato. Eles estão alegando que você, Davis e Thompson trabalharam juntos, que você se esquivou e avisou Michael para parecer um herói. O detetive Carson está forçando a barra. Ele está construindo um caso de que você é o mentor. A sala girou. Ricardo havia passado 6 anos na prisão por um crime que não cometeu, e agora estavam tentando mandá-lo de volta por salvar a vida de um homem. Sarah já estava ligando o computador. Podemos lutar contra isso. As imagens de segurança mostram um ex-presidiário que convenientemente ouviu uma conversa e salvou seu chefe rico. A voz de Patrícia era sombria. Carson está armando tudo desde o início. Com a sua ficha, Ricardo, o júri vai querer acreditar que você é culpado. É mais fácil do que admitir que o sistema falhou 2 vezes. O rosto do Dr. Harrison empalideceu. Eu vou testemunhar. Vou contar a eles exatamente o que aconteceu. E a equipe do Crane vai te chamar de testemunha não confiável, emocionalmente comprometida. Eles já começaram a vazar histórias para a mídia.
sobre como você tem um histórico de ser muito crédulo, como sua empresa vem sangrando dinheiro por causa de julgamentos equivocados. Eles estão destruindo sua credibilidade antes mesmo que você possa falar. Ricardo sentiu as paredes se fechando. Em menos de 24 horas, ele passou de ex-presidiário invisível para o centro de uma conspiração que poderia mandá-lo de volta para a prisão perpétua. A ironia era sufocante. Ele salvou uma vida e poderia passar o resto da sua atrás das grades por isso. Mas então algo mudou em sua mente. 6 anos em Riverside lhe ensinaram que o sistema era manipulado contra pessoas como ele. Que jogar pelas regras quando seus inimigos controlavam o jogo era suicídio. Que, às vezes, a única maneira de sobreviver era se tornar o que eles temiam que você já fosse. Não, disse ele baixinho, sua voz carregada de uma certeza que fez com que tanto o Dr. Harrison quanto Sarah olhassem com severidade. Não vou fugir. Não vou me esconder. E com certeza não vou voltar para a prisão por salvar a vida de alguém. Ricardo, começou o Dr. Harrison. Eles acham que sou apenas um ex-presidiário. Alguém que eles podem incriminar, intimidar, destruir. Eles não têm ideia do que 6 anos atrás das grades realmente me prepararam. Ricardo se levantou, sua mente já analisando as possibilidades. Querem jogar sujo? Tudo bem. Mas estão prestes a aprender que o homem que sobrevive 6 anos na Riverside State não é alguém que se subestime 2 vezes. Sarah observou com algo parecido com admiração. Você tem um plano. O começo de um. Ricardo se virou para o Dr. Harrison. Você disse que confia em mim. Ainda confia? O Dr. Harrison não hesitou. Com a minha vida. Literalmente. Então eis o que vamos fazer. O plano de Ricardo era elegantemente simples, o que o tornava devastadoramente eficaz. Em 18 horas, 3 coisas aconteceram simultaneamente e transformaram o mundo de Robert Crane em cinzas. Primeiro, um pacote anônimo chegou ao principal centro de distribuição do cartel de Santos, um armazém indefinido que a polícia vinha monitorando há anos, sem provas suficientes para invadir. Dentro do pacote, havia um arquivo contendo a verdadeira identidade de Robert Crane como Bob Cross, com seu endereço atual, rotina diária e fotos detalhadas. Também estavam incluídas cópias de seu depoimento original, que havia condenado 12 membros do cartel à prisão perpétua. A resposta do cartel foi imediata e brutal. Em 3 horas, a mansão de Crane estava sob vigilância de homens que não se preocupavam em esconder sua presença. Eles queriam que ele soubesse. Queriam que ele sentisse o terror crescendo. Segundo, Sarah Chen executou o que chamou de apocalipse digital. Todas as transações financeiras que Crane, Walsh e Park realizaram ao longo de 2 anos, todas as transferências fraudulentas, todos os documentos falsificados, todos os dólares roubados, foram simultaneamente carregadas no banco de dados de crimes financeiros do FBI, no portal de investigação da SEC, e vazadas para 3 grandes veículos de comunicação. Mas a obra-prima foram as gravações. Ricardo se lembrou de algo crucial de seus dias na prisão. Criminosos que se achavam seguros se descuidavam. Sarah invadiu as comunicações internas da empresa de segurança e descobriu que Davis e Thompson estavam documentando tudo, mantendo um seguro caso seus empregadores tentassem eliminá-los. Gravações de reuniões em que Crane, Walsh e Park discutiram o plano de assassinato em detalhes explícitos. Mensagens de texto coordenando o atentado. Transferências financeiras pagando pelo atentado. As evidências eram incontestáveis, com data e hora marcadas e totalmente contundentes. Terceira, e talvez a mais satisfatória, foi a coletiva de imprensa. O Dr. Harrison estava diante de uma sala cheia de jornalistas, com Ricardo ao seu lado, e disse a verdade. Não a versão corporativa higienizada, mas a realidade crua e feia do que havia acontecido. Ele mostrou as mensagens ameaçadoras. Reproduziu trechos das gravações. Exibiu os crimes financeiros em gráficos que até leigos conseguiam entender. Meus ex-executivos tentaram me assassinar ontem, disse o Dr. Harrison, com a voz firme e clara. Eles teriam conseguido se não fosse por este homem, Ricardo Silva, que arriscou tudo para salvar minha vida, apesar de ter todos os motivos para me deixar morrer. Ele é um ex-presidiário, sim, injustamente preso por 6 anos por um crime que não cometeu. E ontem, ele provou que integridade não tem nada a ver com onde você esteve e tudo a ver com quem você escolhe ser. A sala explodiu em perguntas, mas o Dr. Harrison levantou a mão. Antes que alguém pergunte, sim, o Ministério Público estava planejando prender o Sr. Silva sob falsas acusações de conspiração. O detetive James Carson, especificamente,
Vem construindo um caso projetado para mandar um homem inocente de volta para a prisão em vez de admitir que sua investigação inicial foi falha. Isso acaba agora. Minha equipe jurídica forneceu tudo aos promotores federais. As únicas pessoas que vão para a prisão são aquelas que realmente cometeram crimes. Ricardo observou os jornalistas rabiscando freneticamente, com os flashes das câmeras disparando, e sentiu algo mudar dentro dele. Por 6 anos, ele fora invisível, um número em um macacão laranja, uma estatística em um sistema falido. Agora, seu rosto estava no noticiário nacional como um herói. A ironia era quase insuportável, mas o verdadeiro caos estava acontecendo nos bastidores. O telefone de Robert Crane tocava sem parar desde que o cartel recebeu o pacote. Seu sistema de segurança mostrava homens com tatuagens do cartel circulando sua propriedade. Sua advogada ligara para dizer que o estava dispensando como cliente. Sua esposa vira a notícia e estava fazendo as malas para ir embora. E agora, assistindo a coletiva de imprensa pelo celular, percebeu que sua vida cuidadosamente construída estava se desintegrando em tempo real. Tentou ligar para Walsh Park, mas ambos foram direto para a caixa postal. Covardes, abandonando no momento em que as coisas ficaram difíceis. Suas mãos tremiam enquanto servia seu quarto uísque da manhã, assistindo ao seu mundo queimar ao vivo na televisão. A batida na porta o fez pular. Pela janela, viu o detetive Carson parado ali, mas não sozinho. Atrás dele estavam agentes federais com jaquetas do FBI. O rosto de Carson era uma máscara de raiva mal controlada. Crane abriu a porta, tentando manter alguma dignidade. Detetive, eu Robert Crane. Você está preso por conspiração para cometer assassinato, fraude eletrônica, peculato e cerca de 40 outras acusações que vão te mandar para a cadeia para sempre. A voz de Carson era gélida. Você tem o direito de permanecer em silêncio, e eu recomendo fortemente que o use. Enquanto o algemavam, Crane viu algo nos olhos de Carson que fez seu sangue congelar. O detetive não estava apenas irritado com os crimes, estava furioso por estar sendo usado. Crane e sua equipe haviam manipulado os preconceitos de Carson como um violino, contando com seu preconceito contra ex-presidiários para ajudar a incriminar Ricardo. Agora Carson percebia que tinha sido um fantoche, e essa humilhação estava estampada em seu rosto. Quero um advogado, conseguiu dizer Crane. Boa sorte para encontrar alguém que te toque. O sorriso de Carson era malicioso. Você não está enfrentando apenas acusações federais. Dizem que o cartel de Santos ofereceu uma recompensa de $5 milhões por Bobby Cross. Você acha que a prisão será segura para um dedo duro que mandou 12 dos seus irmãos embora? Você acabou de se tornar o homem mais procurado do sistema prisional americano. Os joelhos de Crane quase cederam. Ele voltaria para a prisão, onde sua verdadeira identidade agora era de conhecimento público, onde o cartel tinha alcance limitado. Não era uma sentença. Era uma sentença de morte. Jennifer Walsh foi presa no aeroporto, tentando fugir para as Ilhas Cayman com 3 milhões em dinheiro. David Park se trancou em seu apartamento, o que levou a um impasse de 6 horas que terminou com ele algemado, gritando sobre como era suposto ser infalível. Davis e Thompson foram encontrados a 3 estados de distância, presos em um posto de gasolina. O advogado deles imediatamente ofereceu um acordo judicial. Eles testemunhariam contra todos em troca de proteção a testemunhas. Os ratos estavam se voltando uns contra os outros, exatamente como Ricardo havia previsto. À noite, toda a extensão da conspiração era notícia nacional. As ações da Harrison Global inicialmente despencaram, depois dispararam quando os investidores perceberam que o câncer havia sido eliminado. A reputação do Dr. Harrison passou de questionável a heroica. E Ricardo Silva se tornou o rosto da redenção, o ex-presidiário que salvou um bilionário e expôs a corrupção em todos os níveis. Mas o momento que quebrou Ricardo aconteceu em um quarto de hospital. Angela havia sido transferida para custódia protetora após as ameaças, protegida por agentes federais que o Dr. Harrison havia providenciado pessoalmente. Quando Ricardo finalmente a viu, ela estava sentada na cama, assistindo à cobertura da imprensa com lágrimas escorrendo pelo rosto. Você o salvou, sussurrou ela, puxando Ricardo para um abraço apertado. Você salvou a vida daquele homem e depois derrotou as pessoas que tentaram matá-lo. 6 anos roubaram de você, e você ainda escolheu fazer a coisa certa. Ricardo sentiu algo se abrir dentro do peito. 6 anos de emoções reprimidas, de dureza forçada, de instintos de sobrevivência que o obrigavam a nunca demonstrar fraqueza. Ele enterrou o rosto no ombro da irmã e chorou como não chorava desde o dia da sentença. Eu estava tão cansado de ser impotente, conseguiu dizer em meio às lágrimas. Tão cansado de as pessoas decidirem quem eu era com base em onde eu estive.
Eu não poderia deixar outra pessoa inocente sofrer se eu tivesse o poder de impedir. Angela o abraçou com mais força. Você não é mais impotente. Você nunca foi. Eles apenas fizeram você acreditar. Naquela noite, de volta à residência temporária do Dr. Harrison, uma cobertura segura com segurança de nível militar, Sarah revelou sua descoberta final. Sua expressão era de preocupação quando o Dr. Harrison e Ricardo se juntaram a ela no computador. Há algo que não bate, disse ela lentamente. Estou rastreando o dinheiro das contas offshore de Crane. 43 milhões é o que eles roubaram. Sim. Mas há outra conta que não consigo rastrear, uma que recebia pagamentos regulares dos três. 50 mil por mês durante 2 anos. 1.200 mil no total, pagos a alguém cuja identidade foi completamente apagada de todos os bancos de dados que eu consigo acessar. O Dr. Harrison se inclinou para a frente, sua expressão se tornando mais séria. Um quarto sócio. Ou a pessoa que orquestrou tudo. Sarah abriu as datas de pagamento. Veja só. Os pagamentos começaram exatamente 2 semanas depois que você promoveu Crane a CFO. Seja quem for, está planejando isso desde o momento em que Crane teve acesso às finanças da sua empresa. Ricardo sentiu os cabelos da nuca se arrepiarem. Eles ainda estão por aí. E acabaram de ver toda a sua operação ruir. A voz do Dr. Harrison era sombria. O que significa que eles estão com medo ou planejando algo desesperado. Seu telefone vibrou. Número desconhecido. Todos na sala ficaram tensos quando ele atendeu no viva voz. Parabéns, Michael. A voz estava eletronicamente distorcida, mas pingava veneno. Você venceu esta rodada. Seu pequeno cão de guarda ex-presidiário farejou meus peões e você cortou algumas cabeças da hidra. Muito impressionante. Quem é? Alguém a quem você deveria ter prestado mais atenção anos atrás. Mas não se preocupe. Teremos bastante tempo para colocar o papo em dia. Este jogo está longe de acabar. A linha caiu. Sarah já estava rastreando a ligação, mas sua expressão dizia que não encontraria nada. Quem quer que fosse tinha recursos que se igualavam ou excediam seus. Dr. Harrison olhou para Ricardo, e algo passou entre eles, o reconhecimento de que esta vitória, por mais doce que fosse, era apenas o começo. Eles haviam vencido uma batalha, mas se exposto a um inimigo que ainda não conseguiam ver. No entanto, de alguma forma, Ricardo não sentia medo. Durante 6 anos, ele fora vítima de policiais corruptos, de um sistema falido, de uma sociedade que via seu passado como sua identidade completa. Mas, ali, tendo salvado uma vida, exposto uma conspiração e protegido sua irmã, ele sentia algo que não sentia desde antes da prisão: propósito. Que venham, disse ele baixinho, sua voz carregada de uma certeza que fez até Sarah olhá-lo com respeito. Sobrevivi 6 anos no inferno. O que quer que venha a seguir não me assusta. Não mais. 6 meses depois, Ricardo estava em um escritório que nunca imaginou que seria seu diretor de operações de segurança da Harrison Global Industries. O título ainda parecia surreal, impresso em cartões de visita e em uma placa de identificação sobre uma mesa com vista para a cidade. A mesma cidade que o havia mastigado e o cuspido 8 meses antes, tratando como lixo humano por ter uma ficha criminal que ele não merecia. Olhando pelas janelas como um filósofo agora, a voz do Dr. Harrison carregava um calor que se tornará familiar ao longo dos meses. É o que acontece quando você dá um escritório de canto para um ex-presidiário. Ricardo se virou, incapaz de reprimir um sorriso. Ainda estou me acostumando. Ano passado, eu dormia no sofá da minha irmã, sendo rejeitado em vagas de lavador de pratos. Agora, estou gerenciando a segurança de uma empresa bilionária. Administrando melhor do que qualquer pessoa que já contratei. O Dr. Harrison entregou-lhe um tablet com um relatório trimestral de segurança. 0 violações. 3 tentativas de infiltração foram interrompidas antes de começarem, e você identificou e removeu mais 4 ameaças potenciais que nem sabíamos que existiam. Você vê padrões que os outros não percebem. A prisão ensina a ler as pessoas. A voz de Ricardo carregava o peso de uma sabedoria conquistada com muito esforço. Quando sua vida depende de saber quem é uma ameaça antes que ela ataque, você desenvolve instintos que a maioria das pessoas nunca precisa. A verdade era mais complexa do que aquela explicação simples. Ricardo havia revolucionado a segurança da Harrison Global aplicando lições dos cantos mais obscuros da natureza humana.
Ele entendia como os criminosos pensavam porque fora forçado a viver entre eles. Ele conhecia seus códigos, suas táticas, suas fraquezas. O que a sociedade havia entendido como punição havia acidentalmente transformado em algo excepcionalmente valioso. Angela havia se formado em enfermagem. O Dr. Harrison havia pago discretamente o restante da mensalidade dela como bônus. Ela agora trabalhava no melhor hospital da cidade, sem mais medo de ir a pé até o carro à noite, graças à segurança que Ricardo havia providenciado pessoalmente. O relacionamento deles havia se curado de maneiras que nenhum dos dois imaginava ser possível após o estresse da prisão. Tem algo que você deveria ver, disse o Dr. Harrison, abrindo uma notícia no tablet. Ricardo leu a manchete. Ex-executivo Robert Crane encontrado morto na prisão. O artigo detalhava como Crane havia durado apenas 3 meses atrás das grades antes que alguém com conexões com o cartel pegasse. O método havia sido brutal, com o objetivo de enviar uma mensagem a qualquer pessoa que pensasse em trair o cartel de Santos. Já vai tarde, murmurou o Dr. Harrison, mas Ricardo notou algo mais no artigo, um parágrafo menor sobre a sentença de Jennifer Walsh. 30 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. David Park havia sido condenado a 25 anos de prisão após seu acordo judicial fracassar, quando os promotores encontraram evidências de que ele havia mentido sobre seu nível de envolvimento. O detetive Carson havia sido discretamente transferido após uma investigação interna revelar que sua parcialidade quase mandara um inocente para a prisão. Ele havia evitado acusações criminais, mas sua carreira estava efetivamente encerrada, sua reputação destruída pelo preconceito que ele empunhava como uma arma. Davis e Thompson estavam sob proteção a testemunhas, vivendo sob nomes falsos, com medo constante de que as pessoas que haviam traído os encontrassem. A liberdade deles era uma prisão de um tipo diferente, sempre olhando por cima dos ombros, sem nunca poder confiar em ninguém, presos em vidas menores e mais sufocantes do que qualquer cela. O misterioso quarto parceiro? Perguntou Ricardo, sabendo que o Dr. Harrison entenderia. Sarah ainda está caçando. Quem quer que sejam, desapareceram completamente depois da coletiva de imprensa. Ou estão planejando algo a longo prazo ou estão cortando suas perdas. A expressão do Dr. Harrison endureceu. Mas estamos prontos agora. Essa é a diferença que você fez. Não somos mais vítimas. Estamos preparados. Uma batida na porta os interrompeu. Sarah Shen entrou, vestida com trajes profissionais. Ela havia se juntado oficialmente à Harrison Global como diretora de segurança da informação, trazendo sua experiência do FBI para proteção contra ameaças digitais. Achei que você gostaria de saber, disse ela, sem conseguir esconder o sorriso. O programa de reintegração acaba de receber a maior doação da história. Anônima, mas rastreamos até uma de suas empresas de fachada, a Michael. O Dr. Harrison deu de ombros, sem se dar ao trabalho de negar. O programa me deu o Ricardo. Imaginei que eu devia isso a eles. É mais do que isso, continuou Sarah. A publicidade da história do Ricardo triplicou as inscrições para o programa. As empresas estão, na verdade, competindo para contratar ex-presidiários agora, vendo-os como talentos inexplorados com perspectivas únicas. Você iniciou um movimento. Ricardo sentiu a garganta apertar. Dezenas de pessoas como ele, descartadas pela sociedade, consideradas irredimíveis por um sistema que nunca lhes deu chances justas, agora estavam recebendo oportunidades que lhes foram negadas. A injustiça que havia roubado 6 anos de sua vida estava se transformando em portas se abrindo para outros. Tem alguém aqui para te ver, acrescentou Sarah, dando um passo para o lado. Marcos entrou. O homem mais velho que ensinara Ricardo a sobreviver às suas primeiras semanas na penitenciária estadual de Riverside. Ele parecia diferente em trajes civis, mas seus olhos ainda carregavam aquela percepção aguçada que vinha de décadas lendo ameaças. Marcos. Ricardo atravessou a sala, apertando a mão do homem mais velho. Você saiu. 3 semanas atrás. Terminei minha pena. Marcos olhou ao redor do escritório com algo parecido com orgulho. Ouvi falar do que você fez. Salvou a vida de um cara rico. Desmanchou uma conspiração inteira. Garoto, quando eu disse para você sobreviver, não quis dizer que você tinha que se tornar uma lenda. Eu apenas fiz o que era certo. É isso que torna isso lendário. Marcos pegou um formulário de emprego. Ouvi dizer que vocês estão contratando consultores de segurança. Imaginei que, depois de 30 anos preso, eu sei uma coisa ou duas sobre como identificar ameaças. Ricardo pegou o formulário, mas ambos sabiam que ele não precisava lê-lo. Quando você pode começar?
O sorriso que cruzou o rosto envelhecido de Marcos valia mais do que qualquer salário. Naquela noite, Ricardo estava na varanda do apartamento de Ângela, observando o pôr do sol pintar a cidade de dourado e carmesim. Ela se juntou a ele, entregando-lhe uma cerveja, e por um momento eles simplesmente viveram em um silêncio confortável. Você já pensou no que teria acontecido se o tivesse deixado morrer? Perguntou Ângela suavemente. Se você simplesmente tivesse ido embora, mantido a cabeça baixa e se protegido. Ricardo havia pensado nisso. Nas horas mais sombrias, ele se perguntou se salvar o Dr. Harrison valerá a pena o alvo que isso pintava em suas costas, o perigo que isso representava para Ângela, o risco de voltar para a prisão. Todos os dias, admitiu. Mas então me lembro do que 6 anos na prisão me ensinaram, que a pior jaula não é feita de grades. É feita de medo. Medo de se impor, de ser notado, de fazer o que é certo quando isso lhe custa alguma coisa. E agora? Agora estou livre de maneiras que nunca estive antes da prisão. Sei quem eu sou. Sei do que sou capaz. E sei que o julgamento da sociedade não me define, minhas ações sim. Ele se virou para a irmã. Eles tentaram me destruir. Os policiais corruptos, o detetive preconceituoso, os criminosos que te ameaçaram. Todos pensaram que eu era apenas mais um ex-presidiário a ser intimidado ou ignorado. Mas cometeram um erro. Que erro? Eles presumiram que a prisão me tornava fraco. Não perceberam que me tornava mais forte do que imaginavam. Ângela o abraçou com força. Estou orgulhoso de você. Não por ter se tornado bem-sucedido ou por derrotar bandidos. Estou orgulhoso porque você tinha todos os motivos para ficar amargo e irritado, e, em vez disso, escolheu ser melhor. 2 semanas depois, Ricardo fez um discurso na formatura de um programa de reintegração. 40 homens e mulheres que haviam cumprido pena estavam sentados diante dele, com os olhos carregados daquela mistura de esperança e medo de que ele se lembrava tão bem, o terror de que a sociedade jamais os aceitaria, de que seus passados definiriam para sempre seus futuros. Não vou dizer que é fácil, começou Ricardo, sua voz ecoando pela sala. As pessoas verão seu histórico antes de te verem. Elas atravessarão a rua quando você passar. Elas rejeitarão seus requerimentos sem lê-los. Alguns dias, você se perguntará se deveria ter permanecido na prisão, onde pelo menos sabia o que esperar. Ele fez uma pausa, deixando a dura realidade se apoderar de si. Mas aqui está o que eu aprendi. O mundo vê o que espera ver. Se você agir como vítima, eles vão te tratar como tal. Se você aceitar o julgamento deles, eles nunca vão questioná-lo. Mas se você mostrar a eles quem você realmente é, se provar por meio de suas ações que é mais do que o seu pior erro, alguns deles verão. E essas pessoas, aquelas dispostas a olhar além do seu histórico e enxergar o seu caráter, valem a pena serem encontradas. Uma jovem na primeira fila levantou a mão. Mas e se ninguém nos der essa chance? Então você a cria. Ricardo pegou o celular e mostrou a eles uma foto da coletiva de imprensa do Dr. Harrison. 6 meses atrás, eu dormia no sofá da minha irmã e não conseguia emprego em lugar nenhum. Hoje, gerencio a segurança de uma das maiores empresas do país. Não porque alguém sentiu pena de mim, mas porque provei que era valiosa. Porque, quando era preciso, escolhi fazer a coisa certa, mesmo quando isso me custava tudo. Ele olhou para cada um deles, desejando que entendessem. Seu histórico faz parte da sua história, mas não precisa ser o fim. Passei 6 anos em Riverside por um crime que não cometi. Eu poderia ter deixado isso me destruir. Em vez disso, deixei que me ensinasse. E quando chegou o momento de usar essas lições, de reconhecer o perigo que os outros não conseguiam ver, de agir quando era mais fácil fugir, eu estava pronto. Marcos estava no fundo da sala, assentindo em aprovação. Sarah e o Dr. Harrison observavam de lado, testemunhas da transformação de um homem que havia sido desprezado por todos. A melhor vingança contra um sistema que tentou te destruir não é a destruição, concluiu Ricardo, elevando a voz com convicção. É o sucesso. É provar que o julgamento deles estava errado. Está se tornando tão valioso, tão necessário, tão excepcional que eles não podem mais te ignorar. Eles tentaram me enjaular. Em vez disso, me transformaram em algo mais forte do que eles jamais entenderão. Os aplausos foram estrondosos, mas Ricardo mal os ouviu. Ele estava pensando naquele momento no estacionamento, quando teve que escolher entre seu emprego e a vida de um homem. Como aquela única decisão havia repercutido em tudo o que se seguiu, a conspiração exposta, os criminosos presos,
sua própria redenção validada. 3 meses depois, o Dr. Harrison chamou Ricardo ao seu consultório com notícias que o fizeram tremer. O misterioso quarto sócio havia sido encontrado, não pela busca digital de Sarah, mas por puro acaso. Um contador de baixo escalão apresentou evidências de que o mentor do plano era primo do próprio Dr. Harrison, alguém que se sentia no direito fortuna da empresa e havia orquestrado tudo nas sombras. A prisão virou manchete, a conspiração completa. Mas Ricardo não sentiu satisfação com isso, apenas um alívio exausto. Eles venceram não por vingança, mas por integridade. Recusando-se a comprometer seus princípios mesmo quando teria sido mais fácil. Naquela noite, Ricardo retornou ao seu apartamento, não mais o sofá de Angela, mas um lugar modesto que ele mesmo conquistara. Sobre sua mesa estava a carta de aceitação da universidade. Ofereceram-lhe uma bolsa integral para estudar criminologia, querendo sua perspectiva única sobre psicologia criminal e reabilitação. Ele pensou em aceitar. Em usar sua sabedoria arduamente conquistada para mudar o sistema que o havia decepcionado. Em se tornar algo mais do que um diretor de segurança. Tornar-se um defensor, uma voz para os que não têm voz, uma prova de que a redenção era possível. Mas primeiro, ele apenas se sentou no silêncio de sua casa, um lugar que era verdadeiramente seu, e se deixou sentir o peso sendo aliviado. O peso de ser julgado, de ser inferior, de carregar o fardo dos preconceitos dos outros. Ricardo Silva havia sido condenado aos 28 anos, preso por 6 anos pelo crime de outra pessoa, libertado em um mundo que o via como lixo humano. Aos 34, ele salvou uma vida, expôs uma conspiração e se reconstruiu em alguém que até mesmo seus inimigos tinham que respeitar. A melhor vingança não é destruir aqueles que o injustiçaram. É se tornar tão bem-sucedido que eles não podem negar seu valor. Está provando que o julgamento deles diz mais sobre eles do que sobre você. Está subindo tão alto que o poço em que tentaram enterrá-lo se torna invisível lá embaixo. Eles tentaram quebrá-lo. Em vez disso, o tornaram inquebrável. Se esta história te comoveu, inscreva-se no canal para mais histórias verdadeiras de justiça, redenção e o poder de escolher a integridade, mesmo quando o mundo te dá todos os motivos para não fazê-lo. Porque, às vezes, as pessoas mais fortes não são aquelas que nunca caíram, são aquelas que se levantaram e provaram que todos estavam errados.